Fala, gente! Por mais que o esporte, ou pelo menos alguns rubro-negros, acreditem na salvação, acreditem no milagre de escapar do rebaixamento para a Série B em 2026, mas dentro de campo os jogadores já parecem conformados. Ou, de alguma forma, já estão admitindo que são tecnicamente inferiores. Coletivamente não conseguem superar os seus adversários. Por mais que o técnico Daniel Paulista destaque em suas entrevistas a evolução do time, isso é muito pouco para o que o esporte necessita, né? Por mais que o presidente Yuri Romão ainda diga que acredita numa mudança radical do time na sua campanha dentro do Campeonato Brasileiro, mas o que a gente vê rodada após rodada é que o time está cada vez mais perto desse rebaixamento. É mais uma questão, me parece, de chegar o momento de matematicamente já não ter mais nenhuma chance. Mais um jogo em que o esporte, em casa, não consegue superar o adversário. Ficou no 0-0 contra um Bahia que chegou muito favorito, mas que também não venceu. Vamos falar os detalhes desse duelo entre Sport e Bahia, que terminou empatado em 0-0, para você acompanhar aqui com a gente. E quero também deixar aqui o convite para você se inscrever no canal aqui no Rembrandt TV. Se você já tiver a sua inscrição, espalha para a sua galera, para os seus amigos, para as suas amigas, para que a galera possa chegar junto, acompanhar, se inscrever no canal, deixar o like, né, o joinha, o beleza, o gostei, tudo isso é importante, é fundamental para impulsionar o canal. Ativar o sininho também é importante para receber a notificação sempre que tiver um conteúdo novo para você. E claro, não pode deixar de acompanhar o Rembrandtcast. É o podcast das melhores histórias, tem muita história bacana, já são mais de 40 episódios, estão todos à sua disposição aqui no nosso canal. Vamos lá? Vamos falar do jogo? Esse 0-0 entre Sport e Bahia tinha uma história do tabu, que há 15 anos o Bahia não vencia o Sport, eram 11 jogos, né, nesse período, e nesse período de 15 anos o Bahia não vencia o Sport jogando em Pernambuco, seja na Ilha do Retiro, seja na Arena de Pernambuco. Mais uma vez o Bahia não venceu, né? Vai ser mais um ano aí com esse tabu, mas um tabu que, vamos combinar, neste momento, para o esporte não adianta nada, não quer dizer nada, não significa absolutamente nada. Só o fato de dizer que não perdeu para o Bahia jogando em território, em solo pernambucano. O primeiro tempo em que o Bahia teve um domínio quase que completo do jogo, mas de pouco arriscar, mas de pouco dar trabalho para o goleiro Gabriel Vasconcelos. Sobre Gabriel aqui, uma janelinha rápida. Ele é daqueles que gostam de fazer cera, viu? Durante o primeiro tempo desse jogo aí, o Sport tomando uma pressão, ele deu aquela caída para dar uma esfriada, pediu atendimento, mas a gente percebe ali, a não ser que os exames apontem que ele realmente tem problemas e que vai precisar ser atendido durante as partidas. Reclamou ali de um problema muscular ou no joelho, foi atendido, deu aquela esfriada. É o tipo do jogador, do goleiro, que se o Sport estiver na frente do placar, certamente ele vai tentar gastar um tempinho. Mas tem que ficar de olho aberto, né? Porque os árbitros estão orientados a punir esse tipo de cera, de antijogo. Tá certo? Só para deixar aqui essa observação, que não é desse jogo agora com o Bahia, não. Em outros jogos eu já tinha percebido que ele gosta de dar uma esfriada, de dar uma valorizada, de gastar um pouquinho o tempo, que para o esporte talvez só tivesse, digamos assim, necessidade de fazer isso contra o Santos, que o Sport abriu 2-0 e depois acabou sofrendo os 2 gols que deixaram o jogo empatado na rodada passada. Mas voltando a esse Sport Bahia, bom, o Sport teve uma boa oportunidade no jogo com o Barleta, acho que até talvez de repente assim a melhor oportunidade do primeiro tempo, sem dúvida nenhuma, e teve uma com o Léo Pereira no segundo tempo. Léo é mais um daqueles que chegaram, já vestiu a camisa e já foi para o jogo. Tem nem essa história de que, não, vai deixar ele se adaptar, ele conhecer mais o elenco. O Daniel Paulista não está mais ligando para isso, porque a situação do time é essa, né? É muito difícil de o Sport mudar essa situação. Mas ele está tentando, está insistindo, colocou o Atêncio como titular no lugar do Lucas Lima. O Atêncio que era, inclusive, um clamor de muita gente, né, para que ele tivesse oportunidade, para que ele fosse titular, que jogasse na sua posição, e foi ali pelo meio que ele jogou contra o Bahia, mas pouco apareceu.
foi um futebol muito parecido com o do Lucas Lima, né? Que também não tem aparecido nesses jogos aí, nessa temporada 2025 do Campeonato Brasileiro. E o Bahia foi o dono da bola, tratou mais a bola, ficou mais com ela nos pés, finalizou mais, mas sem muito perigo contra o gol do Gabriel. No segundo tempo teve até um cruzamento, um chute-cruzamento do Luciano Juba, quase a lei do ex, né? Mas ela vinha sendo cruzada na área e aí ele fez uma boa defesa, mas fora isso teve pouco trabalho o goleiro Gabriel Vasconcelos. O Ronaldo, goleiro do Bahia, né? Do outro lado lá, muito afobado, nervoso, errou na partida contra o Retrô no meio da semana pela Copa do Brasil também. A torcida tá brava com ele, estava brava também, ainda tá brava com o Marcos Felipe, que era o titular até então. Rogério Ceni tá com um problema aí para resolver no gol. E o Bahia foi um Bahia que me pareceu assim, faltou apetite, né? Faltou vontade de dizer assim, não, eu tô aqui, tô jogando contra o Lanterna, mesmo na casa dele, mas vou para cima, vou ganhar o jogo, porque o Bahia tá em quarto lugar. Pode, inclusive, corre o risco, inclusive, de perder essa posição ao final da rodada, porque o Bragantino enfrenta o Atlético Mineiro e, em caso de vitória do Bragantino, o Bahia cai uma posição na tabela. Então, o Bahia perdeu uma oportunidade, né? Quem vem enfrentar o Sport nessas circunstâncias, nessa situação, e não vence, sai lamentando. Se bem que o Bahia ficou devendo também, né? Não fez um jogo que você diga assim, o Bahia saiu com aquelas oportunidades criadas, perdidas, desperdiçadas e perdeu uma chance aqui de sair com uma vitória. Não, ficou relativamente longe disso, né? Tanto que o Sport teve essas duas grandes oportunidades. Ainda no primeiro tempo o Bahia também chegou com perigo, teve uma com o Igor que perdeu a oportunidade depois de uma falha do Rivera. O Igor que jogou ali pelo lado esquerdo, no lugar do Eric Pulga, né? Que bom para o Sport que ele não pôde participar do jogo, vetado pelo departamento médico. Teve uma outra chance lá que o Bahia entrou pelo meio com o Caio Alexandre, que chutou de fora da área e acabou jogando para fora. Mas assim, um jogo fraco, né? Tecnicamente o Bahia trabalhando bem a bola, mas é um time que não agride, é um time que vai pouco, que cria poucas oportunidades. Foi isso que aconteceu nesse jogo, especificamente aqui, o jogo contra o Sport na Ilha do Retiro. Terminou 0-0, não tem nenhum grande destaque que seja feito aqui, que seja possível fazer ao time do Sport, né? Voltando as atenções para o time pernambucano, foi mais um jogo em que o Sport não perdeu, agora são 3 jogos de invencibilidade. Olha, que legal, se fossem outras circunstâncias, né? Mas do jeito que tá, o empate não serve, mesmo ainda assim, né? Jogando dentro de casa, o Sport, pior ainda, né? Jogando pelo fato de jogar dentro de casa, não conseguir vencer, ficar no empate, poderia ser pior. Tá, tudo bem, poderia, se fosse uma derrota, mas o empate não resolve para o time do Sport. Essa é a realidade. E o Sport vive o seu drama, o fardo vai ficando pesado cada vez mais, a cada rodada que passa. No próximo fim de semana o Sport encara o Grêmio lá em Porto Alegre. Então é mais um jogo em que não dá para dizer que o Sport chega lá com boas possibilidades de vitória. Pode acontecer, pode, deve sair em algum momento aí uma vitória do Sport no Campeonato Brasileiro, mas na temporada já são 19 jogos, é um recorde negativo aí na história do Sport Clube do Recife. E o presidente disse que não vai ser, não quer ser, não admite ser julgado pelos resultados de campo, que precisa ser feita também uma avaliação no trabalho que ele realiza nos bastidores do clube, para o clube de uma forma geral, né? Administrativamente. Ele citou essa semana na entrevista coletiva concedida aos repórteres lá no centro de treinamento, que pegou um Sport falido e o Sport vive hoje uma outra realidade, numa recuperação judicial, né? É verdade. Precisou aí fazer um alinhamento, uma negociação com os seus credores para poder atender a essa recuperação judicial e continuar tratando aí, fazendo os seus negócios para dar sequência na temporada. Mas é uma situação, né, triste desportivamente, que evidentemente é o carro-chefe de um clube como o Sport e não dá para dissociar uma coisa da outra, né? Seria pior se os dois lados tivessem mal, no caso o lado desportivo e o lado da gestão do clube. Mas ele disse que a gestão está muito bem, obrigado. O Sport está no mar de rosas, foi esse o termo que ele utilizou na entrevista coletiva, administrativamente falando, mas dentro de campo é um grande desastre. Pode acontecer? A gente tem sempre que deixar essa ressalva, né? Pode.
Milagres acontecem, né? A gente já viu algumas coisas assim. Mas hoje, só para a gente ter uma ideia, o esporte hoje, você vendo o time, comparando o time contra time, esporte com Bahia. Hoje não tem um jogador no time do esporte que fosse titular, que tivesse vaga de titular no time do Bahia. E olha que o Bahia não fez lá um grande jogo não, tá? Oscila muito, apesar da quarta posição. É um time que já foi eliminado da Libertadores, da Copa Sul-Americana, tá aí na semifinal da Copa do Nordeste, mas é um time que em alguns momentos enche os olhos, mas em outros deixa a desejar, não consegue resultados, e a torcida do Bahia está aí meio que nessa bronca também com o Rogério Ceni. Mas o Bahia segue a vida dele na parte de cima da tabela do Brasileirão e o Sport afundado na parte de baixo, na lanterna, ficando distante inclusive, né, dos times que também estão dentro da zona de classificação. É isso, gente. Agradecendo mais uma vez aqui o carinho da sua audiência. Muito obrigado a todos. E olha só, deixa o seu like, tá? É importante para impulsionar o canal, para que esse conteúdo chegue para mais e mais pessoas. E o que mais? Ativa o sininho para receber a notificação, se inscreve no canal, acompanha os episódios do Rembrandtcast, que é o podcast das melhores histórias. Muito obrigado, um ótimo fim de semana. Vamos ficar de olho aí nos outros jogos dos times pernambucanos que rolam neste domingo. Um forte abraço.